Começa agora mais um Fala Condomínio com Leonardo Matti. Convidado de hoje, William e Paula do Síndico Revoltado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Fala Condomínio. Para você que tá aqui, você já tá bem acostumado, tá acostumada a escutar o quê? Aquele papo condominial, né? Aquela conversa de como que eu faço melhor a minha gestão do meu condomínio, como que eu me comunico melhor com os meus síndicos, eu como morador, quais são os meus direitos, minhas obrigações, meus deveres, e eu que tô na gestão, o que que eu posso cobrar, o que que eu posso exigir. Hoje eu tô muito bravo aqui. Na verdade eu não tô bravo, tô revoltado, né? Porque eu tô com uma equipe aqui, tô com uma turma que é sensacional, porque eles atuam em condomínios e tem inclusive um canal de comunicação no Instagram, uma página que compartilha um conteúdo maravilhoso sobre como você pode fazer uma melhor gestão. E também para os moradores se inspirarem, né? E eles ficarem mais descontraídos, entenderem melhor como que funciona o dia a dia no condomínio. Eu tô aqui com o William e com a Paula. Pessoal, muito obrigado por ceder o tempo de vocês, compartilhar conhecimento desse mundo condominial com todo mundo que está aqui nos ouvindo, fazer uma breve apresentação de vocês, mas ninguém melhor do que vocês para se apresentarem. William é administrador, professor, palestrante, diretor do grupo CM Condomínio e responsável pelo perfil Síndico Revoltado. Dá uma olhada lá. Paula Quadros é administradora especialista em condomínios, esposa de síndico, mãe, mentora e empresária. Vou compartilhar então aqui, dar o espaço para vocês. Paula, se você puder se apresentar, falar um pouquinho do que vocês fazem, também o William, fiquem super à vontade. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu tô há 13 anos aí, já 10 anos esse ano nesse ramo de condomínios, né? Administradora aí por formação, né? Área condominial por amor, a gente fala. Todo mundo que entra nesse ramo não sai, parece que é picado pelo bichinho do condomínio ali, por mais que a gente reclame, mas a gente gosta no final das contas, né? Tô aí com o perfil da esposa do Síndico Revoltado, quem quiser achar lá, a esposa do Revoltado. E divido aí meu tempo entre as demandas de condomínio, né? Não sou síndica, graças a Deus, já fui, não sou mais. Falo e repito que eu prefiro administrar 1000 condomínios do que ser síndica de um, né? E aí divido minha rotina entre as empresas, entre as crianças, o cachorro, o marido, né? O condomínio que ele é síndico, enfim. Que legal. Estamos aí. Que legal. Minha vez? Pode seguir. Olha a revolta. Na verdade, o pessoal que tá me conhecendo fala pra cá, agora eu já não sei, eu fico com dúvida. Mas vou olhar pra você, porque senão eu fico com vergonha, fico mais à vontade na conversa. Mas meu nome é William, mais conhecido como Síndico Revoltado, não sei porquê. Eu acabei nessa vida porque eu não aguentava mais ficar andando de Uber, sabe? Ficar fazendo Uber direto. Eu queria, no início, dar uma complementada na renda. Falei, vamos me candidatar a síndico aqui, vou complementar a renda, fazer um dinheirinho a mais, né? E assim... Ninguém imagina que vai se tornar síndico, né? Que criança, quando você pergunta pra criança assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser advogado. Gente, eu quero ser síndico. Veja, você não vê as crianças falar isso. Não. Você não vê a criança falar, eu quero ser síndico quando crescer. Meu Deus do céu, gente, eu vejo desde que eu assumi de síndico, eu engordei 30 quilos. Tô ficando careca. Ficando careca, dá pra ver pequena câmera aqui. Tô passando um minoxidil pra ver se eu consigo dar uma recuperada. Tô tomando citalopram. Tomo clonazepam, Ancitec, Rivotril e meu olho treme, que às vezes durante o podcast dá pra ver que o olho dá uma tremida, assim. E nessa vida de síndico, assim, eu tenho um sonho que... Olha, se meia dúzia do pessoal ali do meu condomínio começar a fazer terapia, eu posso já parar com a minha e viver um pouquinho mais em paz, assim. Na verdade, eu reclamo. Eu vou dizer, eu reclamo de condomínio. Mas assim, eu amo os condomínios. Eu amo condomínio. A única coisa que me incomoda é que tem gente dentro. Só. Mas eu gosto. Aprendimento. Mas eu gosto de condomínio, né? Gosto de quem mora em condomínio, né? Mais ou menos, na verdade. Mas brincadeiras à parte, né? Eu me divido entre dois... né? O Síndico Revoltado, ele é uma extrapolação do pensamento do síndico, porque como administrador de condomínio, eu vi muito síndico levar muita pancada, fazendo assembleia todo dia com síndicos, e vendo como eles sofrem, como eles levam pancada, como eles são cobrados. Eu sou administrador de condomínio, eu cresci muito nesse mercado fazendo assembleia, passando vergonha, sendo humilhado por pessoas que não têm noção na hora de falar, não têm educação na hora de falar com o síndico, e o síndico nunca teve ninguém que falasse assim, opa,
E o síndico às vezes não pode falar, que vem na cabeça dele, quando, por exemplo, falam, eu pago o teu salário. O síndico tem vontade de mandar para aquele lugar. Então eu quis transformar isso de alguma forma num grito. Num grito, porque o nosso mercado é formal. O nosso mercado, as pessoas são muito formais de maneira geral, e com isso, no linguajar das pessoas que são mais simples, elas têm dificuldade de entendimento. Seja o síndico, seja o morador de condomínio. Então eu quis trazer esse linguajar que eu usava nas assembleias para que o condômino entenda, o morador entenda lá na ponta, para as redes sociais de alguma forma, porque, ao meu ver, eu ajudava o mercado condominial fazendo assembleia todo dia e explicando para as pessoas. É um processo educacional. E eu descobri que eu posso trazer de alguma maneira para a rede social. Hoje eu sou empresário, tenho aí mais de 9 empresas no ramo condominial, onde eu sou sócio, que daí envolve a administradora, tudo de maneira geral que envolva condomínio. Mas, basicamente, encerrado aqui o período que o William fala, né? E vou voltar para o período que o síndico revoltado fala, só para o pessoal entender, meu Deus, que maluco, né, que está falando sobre isso, mas o intuito é conectar com o maior número de síndicos possível, para que eles se sintam representados e saibam que não precisa ficar só falando de maneira séria, não precisa ficar lendo o artigo 1348 do Código Civil para que eles entendam sobre condomínio. Eles podem entender de uma maneira mais simples, eles passam os perrengues no dia a dia e tem que tirar essa romantização do mercado condominial, que é tudo lindo, que é todo o condo Disney. Se o condo Disney pegar um condemônio no Tatuquara, não tem jeito, ele vai levar um pau. Então eu tenho que desromantizar um pouco esse mercado condominial, entender o que o síndico passa na prática, às vezes até de humilhação, principalmente as mulheres, né, e dar mais voz a isso. Posicionar mais isso para que esse tipo de coisa não aconteça. Para quem quer seguir, qual que é o canal? @síndico revoltado. Que legal. Então, pessoal, vocês que estão assistindo aqui, já deem uma olhada no @síndico revoltado, na esposa do síndico revoltado também. É Esposa do revoltado. Esposa do revoltado, e você já vai criar, sabe, aquela conexão, aquela sinergia. Você que já escutou o morador pegar e falar assim para você, eu pago o seu salário. Né, eu pago o seu salário, então faz o que eu tô te pedindo. Se você já escutou isso, dá uma olhada, cola nesses dois aqui que vocês vão aprender bastante. Chega a tremer o olho só de lembrar, ó. Mas assim, olha que legal. Como que vocês se conheceram e como que vocês entraram nisso juntos? Que pegou e virou aquela chave e falou assim, cara, quer saber? Eu vou comprar essa briga e vou tentar dar mais voz para isso. Como que foi esse começo, como você disse, né, Paulo? Esse mosquitinho que picou, como que foi esse primeiro passo? E aí vocês falaram, não, eu vou criar um canal e quero expandir esse negócio. Nossa, foi muito legal. Vou começar a minha parte, que é a parte inicial. Estávamos os dois na fila do CAPS. Do CAPS, do CAPS? CNPq, esse negócio assim? Às vezes pro tratamento psicológico e tudo mais, e a gente se conheceu na fila do CAPS, né, olhei ela meio que, ela se chacoalhava sozinha, assim. Aí eu falei, essa pessoa deve trabalhar com condomínio. Aí eu acabei fazendo amizade, me apaixonei pelo jeito dela, e aí a gente tá junto aí, tomando remédio. Um medicando o outro, lembrando o horário do remédio do outro. Medicando o outro, então é nessa que a gente tá junto. Né? Agora, se quiser contar a tua versão, né? Eu vou contar a minha versão. O público entende aquilo que ele vai acreditar ou não. Bom, entramos no ramo condomínio. E inicialmente nós não tínhamos essa ideia de criar um perfil e, né, dar falar a verdade como ela é. Então, a nossa ideia inicialmente era fazer com que o perfil da nossa empresa crescesse, trazendo assuntos, como ele falou, mais do mesmo. Né? Código Civil, o que o síndico tem que fazer. Ninguém quer mais escutar isso. Todo mundo já sabe. Já tá cansado de fazer. Já tem várias pessoas falando. Às vezes até fica um negócio chatão, né? Fica maçante. Não que não tenha que falar. Tem que falar. Tem muitas pessoas bacanas aí no mercado falando. Mas assim, nós seríamos simplesmente mais um. E a gente tem esse jeito mais... ele, assim, puxando um pouco mais pra comédia, pro lado sarcástico, e eu mais essa verdade, tipo, não, tem que falar, fala mesmo e tal. E aí a gente, inicialmente ele começou ali, fazer alguns vídeos, fizemos algumas mentorias, assim, trazendo mais pra parte digital, o que a gente poderia trazer pro nosso mercado de condomínio e tal. E aí, numa brincadeira entre uma caixinha de perguntas e outra ali, porque, assim, como ele falou, o revoltado é o personagem, né? Então, assim, ele queria um silêncio total em casa e tal. Falei, gente, a gente vive aqui enquanto se faz vídeo, não dá? Sim, sim. Aí, numa caixinha ou outra, eu tava passando atrás, varrendo. E aí, né, coincidiu, a vizinha de cima faz barulho. Eu passei, fiz uma cara e...
né, ficou legal aquela caixinha. E assim a gente começou. Aí eu comecei a entrar nos vídeos, participar, as pessoas realmente começaram a entender que existe uma vida por trás daquela pessoa que representa o condomínio. Sim. E aí foi criando. Nisso ele tava como síndico. Já tava como síndico, tava como síndico. Hoje é síndico de um condomínio, mas já foi síndico de outro, já tem... Depois ele vai contar a história dele de síndico. Eu também já tive essa experiência, então... e aí a gente começou a ver que por que não mostrar a vida do síndico como ela realmente é? Tem filho, tem cachorro, tem esposa. Vocês têm filhos? Um casal. Temos um menino vai fazer 10 e a menininha vai fazer 6 agora. Também estão nos vídeos ali, mais ela, que é totalmente teatral, a criança. Que legal. Ele já é mais sério ali, mas às vezes ele gosta de aparecer um outro. E foi assim que surgiu, né? E aí a gente veio sentindo que o público começou a pedir cada vez mais essa participação, tanto de algumas, assim, das crianças, ou até mesmo a minha, o que a mulher pensa no mercado, como que é pra síndica, pra esposa do síndico, enfim. E na opinião de vocês, tem diferenças entre tipos de síndicos e tipos de moradores? Como que... Acho que antes eu queria mandar eles vão acabar vendo o vídeo depois. Eles vão ficar bravos se eu não mandar um tchau pra eles, tá? Mandar um beijo. Então, de Crierson, Raniele, beijo pra vocês. Ele fica pensando se o nome é esse mesmo. A ideia é jogar a dúvida. A ideia é deixar a pessoa na dúvida. Eu tô pensando aqui. Será que é de Crierson e Raniele mesmo? Mas eles vão saber, estarão bem representados. Voltando. Essa turma. Voltando. É o nome das crianças, né? Sim. De Crierson e Raniele. Né? Um nome bonito. Já viu pobre dar nome feio pra criança? Não existe isso. Não existe isso. Então, só nome bonito, nome diferente. De Crierson com Y, inclusive. Misericórdia. E Raniele com H. Eles adoram, senhor. Mas, enfim, seria mais isso, assim, essa questão de trazer para a área de condomínio. Hoje a gente percebe, assim, que as pessoas, elas procuram a gente, trazem ideias do que a gente falar. E, na verdade, assim, quem fez a construção do perfil foi o público. Né? Eles que foram trazendo as ideias, né? Me ajuda aí. Nós fugimos da pergunta dele ali. Eu esqueci da pergunta, na verdade. E assim, ó, tem tipos de moradores. Esse tem. Até alguns momentos eu vou olhar pra câmera porque eu consigo identificar a vergonha na cara da pessoa olhando pra câmera. Ela vai saber que eu tô olhando pra ela. Tem a vizinha pelada, por exemplo. A vizinha pelada, cara, ela não faz mal para ninguém. Não faz mal pra ninguém. Ela geralmente não tem cortina. Em casa, não tem cortina. Ela gosta de viver em liberdade. Ela gosta de andar do jeito que quer. E eu digo mais assim: todo mundo tem uma vizinha pelada. Todo mundo tem. Se você não tem uma vizinha pelada, a vizinha pelada sabe você. É você. O que mais que tem? Tem a Dona Neuza, mais conhecida como a véia da sacada. Todo condomínio tem uma Dona Neuza. Geralmente ela tem voz infumante, ela não nasceu nova. É aquele vestido florido, odeia todo mundo. Você fumante, aquela voz grossa. Ela parece, sabe aquelas estátuas de namoradeira da Bahia que fica assim? Ela parece igual assim na sacada. Ela observa tudo, não usa mais sutiã há uns 20 anos, mais ou menos, porque ela já não gosta de ninguém. Ela tem um ouvido supersônico. Essa é uma característica da Dona Neuza nos condomínios. Ela consegue ouvir o vizinho indo no banheiro 3 da manhã, 2 andar pra cima, e ainda reclama pro síndico pra ele tomar providência, porque o negócio, né? Como é que eu posso dizer? O encanamento, o bicho vem batendo, né? O dejeto vem batendo no encanamento, ela fazendo barulho, ela escuta, ela se incomoda, ela acorda e fala que não consegue dormir. E manda mensagem pro E ela quer proibir que as pessoas usem o banheiro depois da meia-noite, porque ela acorda. É um absurdo. Ela quer ensinar pode falar, digamos assim, ela quer ensinar os homens a mirarem de uma maneira que faça menos barulho na porcelana, digamos assim, do que direto na água, que você não faz aquele... Né? Então, para evitar esse tipo de situação. Então, todo condomínio tem uma Dona Neuza. E, né, tem o tipo da vizinha, um dos tipos, né? Tem vários outros tantos, mas tem a vizinha Bruna Surfistinha, que essa não dá. Né? Tem. Não dá. Pra bom entendedor. Fica aí, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Existem outros tipos, também dá pra falar um monte disso. Tem a vizinha do garden, aquela que vai fazer churrasco no garden, daí os vizinhos de cima começam a jogar pentelho, começam a jogar bituca de cigarro, cai tudo na churrasqueira, a carne fica aquela beleza, né? Porque ela mora no térreo. Tem os ladrão de mercadinho. O ladrão de mercadinho. Esse é novo, né? Mais recente isso aí. É porque agora os mercadinhos começaram agora, né, a dar uma bombada. Inclusive começou em Curitiba. Sim. E
o pessoal, os ladrões no mercadinho, ele acha que vai comprar fiado. Ele acha que tá na venda do seu Joaquim, quando ele era criança, que ele anotava no caderninho pra vir pagar final de semana. Ele vai no mercadinho, ele consegue ir no mercadinho, ele acha que ninguém tá vendo. Tem 2 câmeras ali na frente, tem 2 câmeras no mercadinho, uma placa sorria, você está sendo filmado. Não, ele vai no mercadinho, com o acesso dele, ele abre o mercadinho, consegue pegar, sair e ainda olha pra câmera. E acha que ninguém vai ver. Acha que não vai ser descoberto. É muita burrice. E que desculpa que vocês já escutaram? É muita burrice. Eu não sabia que tinha que pagar. Meu cartão não passou. Não. É muito comum nos condomínios, mas é muito, 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 muito comum. Isso tá acontecendo cada vez mais. Tanto que, quando essa parte for publicada, você vai ver. Tem a galera que vai falar, é mesmo. É real. No meu condomínio, quando tirado. Daí isso prejudica o próprio condomínio. Sim. Tem um morador, motoboy. O morador motoboy é aquele, quando ele é notificado, ele começa a entregar todo mundo. Né? Entrega todo mundo. Porque eu fui notificado, agora eu vou começar a reclamar do Léo também, que o cachorro dele, quando ele vem trabalhar fazendo podcast, ele fica latindo o dia inteiro, ele nem sabe. Né? E quando eu vou lá falar com ele fala, não, mas meu cachorro não late que eu tô aqui. O cachorro avança em todo mundo, e quando eu vou lá, o Léo fala, ele não morde, isso aqui é lamber. Então, existe muito esse tipo de situação. E, né, tem o povo da cannabis. Todo condomínio também tem. Sim. Todo condomínio também tem. Você pode não saber quem é, mas você sente o cheiro. Marofa lá. Você sente o cheiro. Esses são outros também. Não reclamam de nada. Você já viu uma coisa incomodar em condomínio? Não reclamam. Eles não reclamam, eles são considerados como... Não sei se você... Quantos anos você tem? 32. Então você provavelmente tomou biotônico Fontoura na infância. Sim. Então eles fazem esse papel hoje em dia de fazer com que as crianças e todo mundo tenha uma fome de leão. Porque quando eles começam a fumar, bate uma larica. Condomínio inteiro. No condomínio inteiro. Né? E todo mundo fica com fome e eles passam pela síndica na área comum, a síndica com cumprimento, eles falam só. Eles não reclamam, eles querem fumar o deles. Pode ver, o maconheiro em condomínio não incomoda, só reclamam do cheiro. Mas reclamar mesmo, ele não incomoda. Gente feliz não enche o saco. Sim. É que nem mas eu vou chegar lá, tem mais gente que é feliz e não incomoda ninguém, mas chegamos lá ainda, mais pra frente. E eu vejo assim, também tem aquele, eu não sei se vocês já deram um nome pra esse tipo de morador, mas aquele morador que ele exige tudo no condomínio e o desgraçado não aparece na assembleia. E o pior? Né? Que reclama e não vai voltar. É o alecrim dourado, né? Esse é o alecrim dourado, né? Mas aí nós vamos falar ali, na verdade esse tipo de pessoa que faz esse tipo de exigência, eles são considerados como, digamos assim, os emissários da verdade no condomínio. E existem 3 emissários da verdade que, assim, eles são pessoas incríveis, assim, pessoas incríveis dentro do condomínio que você não consegue entender. O primeiro emissário da verdade, assim, aquele que sempre tem razão, é o inadimplente. Ele sempre tem razão. Né? Ele, nunca tá errado, ele não pagou o boleto porque ele não recebeu. Esse é um absurdo. E ele reclama que as coisas não acontecem de melhoria no condomínio, no grupo do WhatsApp, mas ele não tá com a taxa em dia. Aí o segundo é os notificados. Os notificados são os coitados. Nossa, judiação. Ele sempre tem razão. Né? Geralmente, se você quiser fazer com que os condôminos leiam o regimento interno, é só notificar. Eles viram expert no outro dia, eles estão fazendo uma pós-graduação em regimento interno, eles sabem tudo de regimento, eles começam a se defender, atacar os outros, é uma coisa linda, eles sempre têm razão. E o terceiro, que aí eu fico com um pouco de medo de falar aqui, porque eu vou falar até mais baixo, que são os advogados. Sempre tem. Os advogados. E tem os aspirantes advogados que ainda nem se formaram ainda, né? Mas aí vai entrar existem os piores elementos de se enfrentar num condomínio. Não sei se você já ouviu. Não. Os piores, assim, que todo síndico assim fala, putz, complicou. E não passa longe disso, né? Então, a primeira figura, assim, que mais gera medo no síndico, que mais incomoda, é o bacharel em direito. Ele não tem OAB. Ele sabe tudo de lei. E fala que vai processar a síndica. Aí nós temos uma segunda figura. Eu não sei qual que é a pior, né? Segunda e terceira, até inclusive queria tua ajuda para tentar entender, aí eu fico na dúvida. Depende muito do condomínio, né? Eu vou pegar e vou mudar um pouquinho a segunda figura pro ex-síndico. Mas o ex-síndico que quer voltar ao cargo. Aquele que falava, no meu tempo tudo era mato, porque no meu tempo não era assim. Ele já saiu pra se valorizar. Ele saiu pra se valorizar, ele queria que as pessoas falassem pra ele voltar.
Então ele começa a queimar o síndico. Não Ele reclamava? Olha ele, aí, ó. ele que faz baixo assinado pra tirar o síndico. Ele quer voltar, ele quer ser, né? Ele quer voltar, tipo na nave da Xuxa, descer assim, né? E o pessoal aplaudindo, né? Ele incomoda todo mundo porque ele quer voltar, porque ninguém faz tão bem quanto ele. Porque no meu tempo não tinha esse tipo de situação. E existe uma figura mais letal, mais perigosa. Inclusive, eu vou pedir licença pra falar diretamente com o pessoal da Câmara para que eles se atentem no seu condomínio, principalmente pais. O que eu digo pra você? Se o seu filho, de alguma forma, vem chegando mal-humorado em casa, se ele vem chegando falando que vai processar todo mundo, você tome cuidado que o teu filho pode sim estar frequentando uma faculdade de direito. Que a figura mais letal, mais perigosa do condomínio é o estudante de direito do 2º ano. Esse já vai de terno na Assembleia. Sim. Ele vai de terno, ele já vai de terno, ele fala que vai processar todo mundo, né? E a figura mais perigosa, quem tá me assistindo vai concordar, no grupo do WhatsApp, parece que ele tem 30 anos de formado. Porque eu conheço de leis, eu entendo do que eu tô falando. E ele vai de terno na Assembleia. É uma beleza, Ele fala que todo mundo tá errado, que só ele tá certo. Então é a figura mais perigosa em condomínio que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E como que, com todas essas, né, figuras e toda essa turma aí que joga contra e rema contra, né, que às vezes não se predispõe a falar, a pensar positivo e falar assim, cara, vamos resolver, vamos ajudar, né, com toda essa maré contra, como que vocês hoje conseguem se preparar e conseguem dar também insights para a turma que está nessa vida de administração de condomínios ou síndicos ou estão nesse meio, como que essa turma consegue se preparar para contornar toda essa, né, essas vontades alheias que a turma tem? Olha, eu costumo falar que, como administradora, né, que eu brinco com o pessoal que, além de esposa, ele é meu cliente e concorrente. Não é? Então, como administradora de condomínios, eu costumo falar que ninguém conhece mais o condomínio do que você. Você é síndico, você é administradora. Ah, mas eu sou estudante do 2º ano de direito, eu sou formado, seja lá o que for, seja a sua, né, formação. Você não vive aquilo todo dia. Então, a maior coisa que a gente tem que pensar é buscar conhecimento. Você tem que ninguém sabe mais do que você. Síndico, conselho, enfim, estude. Saiba, porque por mais que ele queira discutir, ele vai focar em um ponto só. A pessoa que ela vai na Assembleia pra atormentar, já falam, ela estuda aquele ponto, ela procura pelo em ovo e ela vai naquilo. O síndico não. O síndico que tá preparado, o síndico que sabe o que tá fazendo ali, ele não vai ser pego de calça curta. Nós já tivemos vários, não digo embates, mas assim, debates em Assembleia com condôminos que diziam que sabiam, e no final das contas, negócio de falar, porque eu sou advogado, porque eu sei, eu entendo de lei. Tudo bem. Existem ramos para todo mundo, mas ninguém sabe mais do condomínio do que aquela pessoa que tá ali todos os dias. Então, isso é a maior, o que a gente gostaria que as pessoas entendessem. Porque os síndicos já vão pra Assembleia com medo, né? Eles já vão acuados, principalmente mulher. Né? Porque as pessoas, além de tudo isso, independente de ser advogado, que seja, ele grita. O condomínio, ele grita, ele fala, ele quer se impor, ele quer dizer que ele eu sou engenheiro, lá na minha empresa, jamais isso aqui seria admitido, né? Então, assim, as mulheres têm muito isso, de recuar. Né? E é normal, é natural, porque nós, né, não temos esse hábito de gritar, de falar mais alto, de querer se impor. Mas o que eu falo é não tem volume né, altura da sua voz ali que vá deixar você mais ou menos do que alguém. E sim o teu conhecimento. O que você vai falar? Deixa a pessoa gritar. Deixa ele gritar. No final das contas, quem vai resumir aquilo ali vai ser você. Com o que você sabe, com o que você fez, ninguém sabe mais do que você. Que legal, Paula. Você trouxe um ponto muito... Acho que eu vou até repetir aqui, porque eu vejo que é uma chave de ouro para quem tá nesse meio e com todas essas figuras, né? Com toda essa turma e sente esse aperto no pescoço no dia a dia para quem tá administrando o condomínio. Que é o seguinte, a pessoa que vai para tentar trazer esse monte de problema ou querer fazer todas essas, né? Jogar contra, ela vai e ela se foca em um ponto só. Isso foi genial que você trouxe, porque ela vai se focar naquilo, mas ela não tem o conhecimento do todo. Então, o síndico, a síndica, né, tem que ter o conhecimento, tem que, claro, estar se preparado, tem que estudar, né, mas essa pessoa tem o conhecimento do todo. E aí sim ela consegue contornar tudo. Exatamente. Muito legal. Quando eles têm uma base, um profissional, o síndico tem ali uma empresa, um profissional que auxilia ele,
eu sempre falo assim, fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, o síndico não tem, porque a pessoa vai gritar, deixa que grita, deixa que fale. Não tem. Quando você tá preparado, você sabe o que você tá fazendo, você sabe da sua gestão, a pessoa pode falar porque ela vai saber só daquilo, mas o entorno, o que levou aquilo, o que motivou aquilo, ela não sabe. Ela está ali simplesmente para fazer tumulto, para trazer o caos ali. Porque se ela quisesse resolver, ela tinha procurado o síndico antes. Né? Ela Não ia ficar guardando ali só no Não. momento do embate pra causar. Pra que esperar uma assembleia pra trazer isso? Sim. Né? E, então, assim, o que eu sempre falo é, busque conhecimento. Pra minha equipe, todo mundo que entra na minha equipe, eu falo. E que é normal, né? A pessoa entra trabalhar com condomínio, chega a primeira assembleia, arrepia, né? Meu Deus do céu. Aí ele já foi sabe isso? o que é isso, ele sabe que tem aquele... Porque, assim, o condomínio, além de tudo, os corretores, eu acredito, assim, que eles buscam o mesmo perfil de condomínio. Aqui nós vamos colocar todos os engenheiros. Aqui nós vamos colocar todas as pessoas chatas. Aqui nós vamos pôr todas as Dona Neuza, né? As Dona Neuza. Todas as Dona Neuza. Existe uma estratégia de venda Só pode ter, para alguns gente. empreendimentos. Aham. Tem empreendimento que fala assim, aqui nós vamos vender só pra gente insuportável. Judiação do síndico de quem for administrar. Caraca. Não, mas aí entra muito no tipo da diferença dos condomínios, né? Exatamente. Tipos de condomínio. Aham. Exatamente. Como assim? Porque, assim, existem os tipos de condomínio de maneira geral, né? Vamos supor, vamos falar de uma maneira que o povo entende. Condomínio de pobre. Aham. Minha Casa Minha Vida. Ele tem características específicas. Ok. Por exemplo, a assembleia é virtual. Porque se for presencial, o povo desce a cadeirada no outro. Nossa. Né? Aquele calor humano, assim, Literalmente, né? da assembleia, Literalmente. Liberdade. da assembleia Isso é real. presencial, a área Acontece. comum do condomínio de pobre vai ter lá um campo de futebol. E vai lá. Eles falam, né, eles usam Jequiti, né? Usam Avon. Né? É outra realidade, digamos assim. Eles fazem no final do ano torneio de truco, de cacheta, pra juntar o povo. Radiação entre amigos, pra Radiação juntar o entre dinheirinho. amigos, né? Então, eles acham que a síndica é babá e tem que ficar a criança deles perambulando pelas áreas comuns, fazendo e aprontando tudo o que acontece. E quando sobe 10 centavos o condomínio, eles fecham a madeira. Aham. Fecham a madeira. E é um perfil. Aham. É um perfil. Aí nós temos o condomínio de rico. Aham. O condomínio de rico, ele já usa um Dolce & Gabbana, Aham. né? Já é uma Carolina Herrera, né? Se veste com Gucci, já é um outro negócio. Né? Por exemplo, o condomínio de pobre, eles usam Carina 3 em 1, né? O papel higiênico. Né? Que é limpa, coça e penteia, ou limpa, lixa e dá acabamento. Já o de rico, ele já usa lenço umedecido. Já é, né? Não, lenço umedecido. Ele é um negócio mais chique, assim, sabe? Aquele que sabe... Tem que saber. Aham. Né? Tipo, né? Bem de boa, ele tem uma governanta na casa, já é outra realidade. A assembleia deles é presencial. Por quê? Porque todo mundo se dá bem e quem tá no topo se ajuda. Então eles fazem assembleia presencial. É um coquetel. Né? É um evento, tem um coquetel, né? na assembleia do condomínio de pobre é diferente. Né? Você vai lá, o que tem de quitute? Tem água da torneira do banheiro Se e o quiser. vaso, às vezes, a descarga não tá funcionando. Acontece. Problema de manutenção e tudo mais. Já no condomínio de rico, você chega, eu já cheguei em condomínio que a responsável pelo condomínio me deu um copo de uísque e falou, só toque a assembleia aí, no final tinha uísque, tinha vinho, o pessoal comendo canapé. Garçom. Né? Inclusive, não vou contar essa história que, né? Ela foi numa assembleia... Pelo amor de Deus, não vamos entrar em detalhes. Ela foi numa assembleia comigo e tinha um monte de coisa diferente. Bomba de queijo, nossa, canapé, um negócio assim. Telhado de não sei o que lá. Né? E nós descemos na assembleia e, né? Eu nunca tinha visto aquelas coisas. Assembleia era Porque um assim, evento. não, vamos Aí eu contar pensei, pra eles. Reservaram. É pobre. Né? Pensei assim, não vou nem comer, porque como que o meu estômago vai encarar isso? Ele vai falar assim, você tá de sacanagem. De barriga. Pois é. Assembleia. Eu me precavi. Tomei meu uísque. Aí tinha vinho, mas depois tinha cerveja. Então eu fui logo pra cerveja que é o garantido. Sim. Não vai dar Tranquilo erro. aqui, converso com o pessoal. Beleza. Mas tem gente que nunca tinha visto esse tipo de coisa. E caiu numas bombas de queijos, negócio lá. Nossa senhora, parecia... Sabe, tipo aqueles dadinhos de tapioca frita, só aquele de queijo. Assim. Nossa, tem uma pessoa que comeu. De repente ela só falou assim, eu preciso ir embora. Só que assim, nossa casa era do outro lado da cidade. Eu preciso ir embora, mas por quê? É bom de conversar aqui, o povo, nós estamos tudo gente boa. Vamos conversar. Não, eu preciso ir embora. E, né? Daquela olhada assim, eu preciso muito ir embora. Eu fui no carro dirigindo assim, ó. Gente, o banheiro... Pra passar do lombada, eu fazia assim, ó. Pra não movimentar muito. Essa aqui nem conversava comigo mais. Eu poupei forças, só queria chegar em casa. Se por acaso eu dava uma freada brusca, ela só falava.
Que doideira. Gente, acontece. aquele condomínio chiquíssimo, como diria nossa amiga Cíntia Chagas, o banheiro era de frente pro salão. Nossa. Não dava. Eu só falei, vamos embora, não discuta, entra e vai. E é isso. E nesses condomínios de rico, vamos dizer, condomínio de pobre, é o nome das crianças. De Cristo, Raniele, né? É outros nomes. De Cristo, Raniele, vem pra cá. Já no condomínio de rico, já é Enzo, Enzo Gabriel, Valentina. Entrem para dentro, Francisco. Nome assim, nome mais pomposo, digamos assim, né? E existe também, nesses condomínios de rico, quando dá R$97, por exemplo, de aumento de taxa de condomínio, levanta alguém com um cara de brabo no fundo e fala assim, por que nós não arredondamos para 100, gente? Poxa vida, né? Já fica certinho, todo mundo inteiro arredonda, fica, todo mundo aprova, é uma beleza. Mas Não fácil de tem cobrar. estresse. E existe o condomínio dos emergentes. Porque é o Esse é pobre quando evolui. É outro, entendi. O pobre quando evolui. 3 níveis, então. Misericórdia. Esse é o pior. Né? Por exemplo, o pobre ele compra na Renner, na Riachuelo, né? Já o rico, ele compra, como eu falei, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera. O emergente não, ele compra no bazar da Receita Federal. Pra comprar coisa de marca e Mas pagar não mais conta pra barato. ninguém? Sim, Né? deixa quieto. Ele já usa personal dupla face, né? Com cheiro, não sei pra quê, papel higiênico com cheiro, mas tendo em vista aqui, né? Mas ele já compra de fardo no Mercado Livre, ele já tá num outro nível, outro tá nível. no outro patamar. Ele tem livros financiados, geralmente. Galera ouvindo aqui. Né? Peraí, eu fico Né? nesse aqui. E é um Compass, né? Tipo, eu tenho um Compass, né? Financiado, sou eu. né? Por exemplo, o pobre toma Kaiser, o rico toma Prosecco, né? E esse aqui, o emergente, ele já toma, né? Digamos assim, ele toma um copo Stanley dele. Ele faz questão de mostrar o copo Stanley que ele comprou ali Leva nas festas. na rua 24 horas, ali numa loja de copo, né? Ele lê com café com Deus Pai, ele pratica crossfit, às vezes ele tem um Renegade, né? O esporte dele é outro, a área comum dele ele é diferente, né? E se o condomínio, quando sobe 10 centavos, além deles não aprovarem, eles destituem o síndico. Destituem o síndico e a assembleia deles, vamos supor, a assembleia do pobre é virtual, porque se for presencial, o pau torna. Não dá. A de rico é presencial porque eles gostam de se encontrar, confraternizar. Network, workshop, É um evento. network, mastermind. Fechamento do ano, mastermind e tudo mais. O emergente não, ele fala que era assembleia híbrida. Porque é um absurdo essa administradora não ter condições de ter uma internet de 500 mega no celular para rotear o sinal para todo mundo. E tem gente que não pode participar. Eu quero e eu exijo uma assembleia híbrida porque um tanto vai estar aqui, um tanto vai estar em casa e tem que ser perfeito, tem que ter câmera. E eu digo mais, vão ficar aqui até a hora que a gente quiser, porque nós estamos pagando vocês. E por que tem que ser híbrida? Paga o seu salário. Paga o seu salário. E por que tem que ser híbrida? Porque o Zé tá no exterior. Foi fazer a Europa. Foi fazer a Europa. Foi fazer a Europa. Ele ali, CVC, 12 parcelas, né? E tá lá, só pra dizer que o amigo dele foi fazer a Europa. Tá na Foi fazer a Europa. Então é o tipo de condomínio assim que mais a gente identifica, assim, tem uma afeição, né? Tem um carinho especial, Adora. assim. Né? Pode ser que eu esteja exagerando de alguma forma ou não, mas é só quem vai estar vendo depois pra poder dizer. Sim. E a pessoa, como você falou, pensa, mas onde é que eu me enquadro, né? Tá todo mundo se classificando aqui. Mas percepções. Mas pra quem tá na administração, né? Pra quem é síndico e consegue ler exatamente esse processo que vocês acabaram de narrar. Na visão de vocês... aliás, deixa eu só pendurar esse pensamento voltando aqui. Você comentou, Paula, que vocês são, entre aspas, meio concorrentes, né? Isso. Então, você tem a administração... Como que é esse papel de vocês dois, né? Na administração e também como síndico? Só pra turma também entender como que vocês trabalham em conjunto. Tá, então eu atuo numa administradora digital, né? Onde eu também atendo o condomínio que o revoltado é síndico. Então, tá. né? E ele é CEO da administradora física, de todas as empresas, né? Incluindo as administradoras físicas. Então, a gente brinca ali, ele é meu cliente e meu concorrente ali, né? Estamos ali juntos Entendi. e separados, digamos assim. Dentro do nosso grupo, nós temos algumas sedes, né, em empresas envolvendo o mercado condominial. Por exemplo, eu comecei lá na Superzela em Ponta Grossa. Então, é uma das empresas. Aí nós temos a Semi Premium aqui em Curitiba, que está em Londrina, e Balneário Camboriú. E nós temos a Prediativa em São Paulo também, na sociedade, para atender condomínios de lá. Então, e a GoUp, que é a administradora digital, para atender outros condomínios fora dessas regiões onde a gente não tem sede, do Brasil inteiro, de maneira digital. Porque daí é aquele atendimento mais rápido, é um escopo
diferente do serviço, entendendo que cada região no Brasil tem a sua especificidade. Como é que é o nome? Como é que diz? Especificidade. Oh, ele viu, ele tá preparado. Olha aí. Sim. Então, e aí cada região tem uma cultura de trabalhar. Nossa, isso faz muita diferença. Por exemplo, Brasília, o ticket é menor, né? E o escopo das administradoras é não pagar contas. Niterói, Rio de Janeiro, mesma coisa. Já outras regiões têm a cultura da conta pool, muito natural e aceita. E outras regiões não pode Não conta se pool. pode. Então não dá para comparar administrador de economia no Brasil inteiro, tem que entender a cultura daquela região e aquilo que eu posso vender efetivamente de serviço. Porque, por exemplo, aqui no Sul, o ticket é mais alto. Por exemplo, o ticket médio de administrador de condomínio, você vai encontrar as que estão começando, são mais baixas porque estão começando, mas as bem posicionadas vai ter um ticket médio de 1.500 a 1.700. Né? Às vezes chegando a 2.000, depende de como a administradora se posiciona. Já Rio Grande do Sul, a cultura é outra. Então vai ter um ticket médio, às vezes, de 500, 700 reais o contrato. Brasília, 300. Então depende da região e do escopo que a administradora trabalha, você tem que se adaptar àquela cultura né, e formato de trabalho. Legal. E a gente entende também que muitos síndicos, eles querem estar à frente do condomínio, ele quer fazer aquilo sozinho, ele quer... Não, mas eu entrego o boleto de porta em porta, eu faço... E tá tudo bem, tá tudo certo. O mercado, né, tá aí para todo mundo. Então, para que esses síndicos consigam profissionalizar a gestão de uma forma mais... digamos, acessível, como a gente falou, tem vários tipos de condomínio que o condomínio não aceita uma administradora. Não, eu não quero, meu síndico tem que fazer, eu pago o teu salário, você tem que fazer, você vai entregar meu boleto que eu pago o teu salário. Né? E tem alguns síndicos, algumas gestões ali que acham que isso é normal. Então, para isso, a gente entende que essa administradora digital, ela veio para isso, para profissionalizar o teu condomínio de uma forma que não vai tirar o teu trabalho, não vai tirar as demandas que você gosta de fazer. Então, a gente consegue ali fazer uma gestão financeira, profissionalizar, dar uma transparência para o condômino. Ele pode ter as informações na palma da mão, que às vezes uma gestão ali única, sem um sistema, né, o síndico não vai conseguir fazer tudo isso sozinho se ele não for se especializar. Sim. Né? Então... E na visão de vocês, eu já volto no ponto que eu ia comentar antes. Na visão de vocês, né, o caminho que a gente está seguindo daqui para frente no Brasil, nós temos os síndicos que são aqueles síndicos moradores, né, o que o pessoal chama de síndico orgânico. Então temos os síndicos moradores e a gente tem os síndicos profissionais, né? A diferença entre síndicos moradores e profissionais, para quem está nos ouvindo aqui, moradores normalmente são aqueles que moram no condomínio, se candidatam e aí eles começam a fazer a gestão. Na maioria das vezes eles trabalham em outras coisas. Algumas vezes são pessoas que são aposentados e tudo mais. Então esse é o morador. E o síndico profissional é aquela pessoa que faz a gestão profissional do condomínio, não só de um, mas a vários condomínios, né? Então, dado esse cenário, na visão de vocês, o que vocês acreditam que é o futuro do mercado? Vocês acreditam que a gente caminha mais para profissionalizar o mercado com síndicos profissionais ou com moradores? Como que vocês veem isso, já que vocês atuam de ponta a ponta, né, em todo esse processo de gestão? Tá. Eu percebo que... A gente sempre fala isso também. Todo síndico tem que ser profissional. Independente se ele vai atuar ali como síndico morador ou não. Em que sentido que a gente fala isso? No sentido da busca do conhecimento. Então, a gente entende que essa palavra profissional, ela vai entrar de uma forma que independente se ele é orgânico ou não. Desde que ele busque este conhecimento. Então, permanecer ali... Tem muitos síndicos, como você falou ali, que são aposentados e pegam ali para ter algo para fazer. Não dá mais, para condomínio não dá mais. Tem muitas obrigações, tem muitas coisas muitas exigências em condomínio que um síndico só para ocupar o seu tempo ali, ele não vai conseguir. Ele nem sabe das responsabilidades às vezes, né? Ele não sabe, e isso pode trazer muitos prejuízos para o condomínio. Então, tem muitos síndicos, por exemplo, que falam assim, eu vou tirar a administradora, vou administrar sozinho aqui porque é mais barato. Até que ponto que é mais barato? Sim. Até quando? Né? Hoje é mais barato, amanhã vai ser mais caro. A gente conhece muitos condomínios que, por um pensamento assim, né, buscando ali uma economia falsa, digamos assim, acabaram tendo prejuízos gigantescos. Então, toda gestão ela tem que ser profissional. Muito passivo, né? Fica... Exatamente. Independente se vai ser um CNPJ que vai atuar naquele condomínio como representante legal ou se vai ser um síndico morador. Ele tem que ter essa consciência. Os moradores têm que ter essa consciência. As pessoas que estão comprando né, o seu primeiro empreendimento, que estão indo morar em condomínio, elas têm que entender que ali não é uma casa, né, com um muro
coletivo, digamos assim, não. Ali existem regras, existem formas de viver. Você não pode chegar ali e cada um fazer da sua forma, tá? Até mesmo na gestão. Então, tem que ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de discernimento nessa parte ali. É uma das coisas que o nosso perfil tenta levar as pessoas, né? Não só os síndicos, mas é o condômino, né? É educar o condômino. Você compra ali, você precisa ter uma educação. Ah, mas eu quero comprar, quero morar em condomínio e vou continuar criando galinha. Não dá. Não é assim, né? E pra ti, William, Ao meu ver, assim, essas nomenclaturas, assim como a própria nomenclatura de administradora, elas precisam de um outro olhar, de uma reformulação. Num raro momento que eu falo como William. Porque, veja, síndico orgânico, síndico profissional, no final das contas mesmo, o morador não quer nem saber. Ele vai cobrar igual. O condomínio virou uma empresa. Se você não tiver transparência, se você não tiver presença, e às vezes essa presença é resposta em tempo real, eu tô com o meu WhatsApp aqui bombando de gente. Eu tenho um condomínio de 464 unidades que eu sou síndico. Então as pessoas querem resposta de maneira imediata. Eu quero, antes de eu perguntar, eu quero a resposta, síndico. Então, a necessidade de profissionalização independe se você mora no condomínio ou não. Mas o que eu observo é que o condomínio está, os condomínios, de maneira geral, pela pressão que se exerce sobre qualquer pessoa que esteja exercendo esse cargo, faz com que os moradores não queiram esse fardo para eles. Ele pode até querer ser síndico, mas não do condomínio que ele mora. Porque ele não quer ninguém batendo no apartamento dele. Ele não quer ninguém olhando se a janela dele está acesa ou se ele está acordado, porque eu vou interfonar para ele. Porque eu estou me incomodando com a minha vizinha que está fazendo barulho. E as pessoas terceirizam essa responsabilidade de falar com a vizinha e falam que o síndico tem essa obrigação. E isso irrita. O que mais irrita um síndico? São situações, né? São pingos em copos d'água, diga um copo d'água, mas eu brinco assim que tudo que te irrita te domina, de alguma maneira. E algumas pessoas estão ali para irritar o síndico. William, mas é só o síndico ter inteligência emocional. Gente, eu já não tenho mais inteligência nem emocional já há algum tempo. Mas de qualquer forma você tem que saber como se controlar para não surtar, não perder o teu raio primário. Mas quando isso começa, assim, acho que são 3 situações e as pessoas que estão nos assistindo depois podem complementar e querer colocar alguma coisa a mais, mas ao meu ver, né, a primeira situação, quando você notifica a pessoa que o síndico tem que cumprir o regimento interno e tudo mais, a pessoa fala assim, não manda em mim, você não é dono do condomínio. Eu já peguei um caso desse que a pessoa falou isso pra mim. Você não é dono do condomínio. Eu falei, você não é dono do apartamento, você é inquilino. Né? Não sou dono do condomínio, vamos aos fatos. Vamos colocar então, né? Vamos aos fatos. Verdade, vamos aos fatos. Exato. Outra citação. Apaga a luz. Culpa de quem? Do síndico. Aí todo mundo fica no WhatsApp do síndico. Síndico, eu queria saber a previsão da volta da luz. Eu não sou a mãe de Ná. Eu não tenho bola de cristal. Liga na companhia de energia. Por que o síndico tem a obrigação de saber isso? É no teu apartamento que tá faltando luz. Sim. Se tá faltando para você, tá faltando pro síndico também. Ele também tá no escuro. Ele também tá no escuro. E a terceira, que mais mexe com o imaginário, é essa aqui. Paga o seu salário. Eu pago o teu salário, você vai me atender a hora que você quiser, que eu quiser. Você tem que estar 24 horas disponível para mim. Você é meu empregado. Você é empregado do condomínio. E eu uso muito essa frase no sentido porque como os síndicos se irritam com isso e às vezes não sabem como responder, eu transformei até em camiseta. Para que uma coisa que incomoda, o síndico possa transformar numa maneira que ele possa dar risada com algum tipo de resposta que ele imagina e segundo que ele tenha uma resposta técnica. Por exemplo, quando a pessoa fala isso, paga o teu salário. Então, às vezes dá vontade de pegar o honorário, a remuneração do síndico, dividir pelo número de unidades e tá aqui 5 para você. Pronto. O meu salário desse mês, você não pagou mais. Por favor, soma na minha frente. Né? Em outras situações, dá vontade de explicar que o síndico não tem salário. O síndico tem remuneração. Ele não é um empregado do condomínio, ele é eleito para representar e fazer gestão. O síndico é um gestor. Ele não vai agradar todo mundo. Ele não tem que agradar todo mundo. Se ele quisesse agradar todo mundo, ele ia vender sorvete na praia. Pegava parmatinhas, ia vender miçanga, sorvete, ia vender milho, né? Ia vender pipa para as crianças. Né? Ele não ia ser síndico. Então, ele não vai agradar a todo mundo. E às vezes uma boa resposta, que até o síndico pode dar para essas pessoas que falam isso, é o seguinte, se o meu salário fosse medido pela tua capacidade de me pagar, eu morreria de fome. Eu morreria de fome. Porque as pessoas acham que eu vou falar em caixa alta, que eu pago o teu salário. Não resolve. É igual o desculpe horário. Boa noite, desculpe horário. 11 da noite.
Resolve, fala, desculpa, é horário. Não resolve As nada. pessoas não têm respeito. Não tem. Não tem respeito, né? E os síndicos não podem falar, né? Tem que, né? Você tem que ser polido, tem que segurar a onda e tudo mais. Mas tem síndico que desiste por causa disso. Os síndicos que renunciam, tem burnout, que tomam remédio, brincadeiras à parte do que eu fiz no início, é porque eles estão tendo que fazer coisas que não é responsabilidade deles, que não está previsto no artigo 1348 do Código Civil, nem na convenção, e ele tem que abraçar como se fosse a responsabilidade dele. Ah, você tem que resolver o problema do meu vizinho. Porque eu pago o teu salário, eu sou síndico, não sou a Cristina Rocha, no caso de família. Sim, Que eu tenho que ficar resolvendo teus BO. Você se vire. E existe explicação técnica pra isso, porque o síndico acha que, quando ele entra, ele acha que é obrigação dele. Mas isso é direito de vizinhança. As pessoas precisam se virar entre si. O síndico vai atuar no problema coletivo. Ah, eu tô reclamando da unidade de cima e o vizinho do lado também. Os dois formalizaram, os dois reclamaram da mesma unidade, aí é problema coletivo e o síndico deve intervir. Do contrário, é problema de direito de vizinhança. E se for implicância? E se a pessoa de cima for meu ex? E eu tô reclamando só por causa disso, o síndico vai ficar notificando? Vai entrar nesse loop infinito de reclamações e notificações? Então quer dizer que quando eu tenho um problema, eu morador, né? Eu vou lá, eu tenho o meu vizinho, ele tá com som alto. Vizinho, som alto. Eu, como morador, eu tenho que ir lá conversar com ele, por uma questão de vizinhança. Então o síndico não teria que se meter ali no meio. Não é obrigação Não é do obrigação, síndico. Não é perfeito. problema coletivo. Perfeito. Agora, se eu, como morador, estou reclamando, o vizinho do outro lado também, e do outro lado também, e todo mundo tá chegando a uma conclusão de que aquele outro vizinho tá com barulho, aí sim vira um problema coletivo. É isso. Desde que a legal. pessoa formalize, Desde que formalize. no canal oficial, seja o livro de ocorrência do condomínio, seja no aplicativo, todo mundo formaliza a reclamação. Eu já tive um processo de direito de vizinhança em que o juiz me pediu, cadê as multas, as notificações, e eu quero a formalização das reclamações que fizeram com que você notificasse e multasse, porque a pessoa está alegando que você perseguia. Entende? Ah, então se eu notifico apenas com base na tua reclamação via WhatsApp, e era implicância da tua parte, ou você era uma dona Neuza da vida, que só você reclamava, o síndico acaba entrando numa enrascada. É direito de vizinhança. Direito de vizinhança, as pessoas podem tentar resolver entre si. Pode abrir a boquinha ou mandar um WhatsApp, olha, vizinho, tá fazendo barulho, o salto alto, puxa vida, depende do horário, acordam meus filhos, não tem como. As pessoas jogam pro síndico, resolva. Vá lá e resolva. E não é assim. Não é assim. O síndico não deve ir, por exemplo, o vizinho estão fazendo barulho, estão fazendo churrasco, estão fazendo um monte de gente bebendo, o síndico tem que ir lá bater na porta? Não. Já vi caso real de síndico ser espancado por fazer da maneira errada. Chegou lá para conversar de boa, as pessoas estavam alcoolizadas, espancaram o síndico. Caramba. Vai notificar, vai multar. Ah, William, mas espera aí, o síndico nunca vai tomar providência se você está tendo um problema. Esses dias aconteceu comigo. A pessoa estava tendo um problema com a unidade de cima. Ela foi, começou a gravar e demonstrou que no bloco tal, unidade tal, tá proveniente de ser barulho. Aí eu tenho a comprovação. Porque o ônus da prova é de quem acusa, mesmo de quem reclama ou do síndico que está notificando. Então eu não posso sair notificando todo mundo porque, vou notificar porque o vizinho reclamou. Neguinho falou. Não tem. Fulano disse. Entendi. Não existe isso. Entendi. E essa educação, veja, tudo isso que a gente compartilhou aqui agora começou proveniente do morador inquilino, né? Do proprietário inquilino ali. Sim. Legal. E como que a gente educa essas pessoas? Vocês têm treinamentos? Tem além dos canais nas redes sociais, né? Como que vocês também promovem esse tipo de conhecimento? Porque os moradores precisam saber disso, né? Como que essa informação pode chegar até eles? Hoje a maior parte dos conteúdos que eu faço, quando eu faço, os síndicos me pedem e eles repostam no grupo do WhatsApp, mandam um link. Legal. Então não deixa de ser uma forma... Hoje a nossa missão ela é educacional. Porque não adianta o síndico ter o máximo de conhecimento possível se as pessoas que moram ali não têm condições de entender o que é um trabalho de um síndico e como funciona um condomínio. Por aí você vai ver condomínios que passaram 2, 3, 4 síndicos, todos renunciaram, ninguém terminou um mandato de 2 anos. E todo mundo acha que o problema é o síndico. O problema é o síndico? O problema é realmente a administradora? Será que não está estranho? Será que os problemas não são os moradores que não sabem conviver em condomínio e que ninguém presta que está como síndico? Eu já tive casos assim, que eu falei assim, muito obrigado, não tenho interesse, não quero mais trabalhar com vocês. E aí depois ninguém parou. Enquanto aquela comunidade não entender que ela precisa conviver de uma forma harmoniosa, não vai adiantar. Então é por isso que eu tenho um conteúdo, há 2 anos eu tenho um vídeo todos os dias falando sobre condomínio de maneira simples, linguajar que as pessoas entendem. E nós estamos com um projeto
né, de fazer um curso, agora para 2025, um pequeno curso, para trazer essa parte de gestão, digamos assim, para o síndico, principalmente no tocante a como me comportar. Porque o síndico pode ter conhecimento máximo possível, mas ele está num condomínio que as pessoas não têm. Então o conhecimento dele vai até um tanto, ele ensinando as pessoas. Ele tem que ter muito mais inteligência emocional e não ligar para o que aquelas pessoas estão falando, porque às vezes a minha filha vem e reclama, a professora é rigorosa. A professora é ruim. Ela vai se abalar com isso? É a mesma coisa o síndico, porque aquela pessoa que está falando, às vezes ela é ignorante em relação à norma condominial. Ela não sabe a função do síndico. Então, se eu puxo e me abalo com isso, essa pessoa me domina. Porque ela me irritou, então ela está me dominando. A partir daquele momento, ela montou um triplex na minha cabeça. E por mais que eu tenha conhecimento, tem uma hora que eu vou falar, eu não aguento mais esse condomínio. Eu não aguento mais essa pessoa. Porque ela não me larga. Ela me persegue. Os síndicos são perseguidos, assim como tem síndicos que perseguem também moradores do condomínio. O stalking tá aí para isso, para defender não só síndicos, como qualquer pessoa que se sinta perseguida. E isso acontece e acontece muito. Síndico sendo exposto, síndico falando, o condômino sem saber o que tá falando que o síndico desvia dinheiro no grupo do condomínio. Isso é uma acusação. Caixa 2, então existem várias acusações graves que as pessoas fazem por ignorância. E isso também é interessante para que os condôminos entendam o que é uma gestão de qualidade. Porque realmente existem alguns síndicos que estão aí manchando o nome, né? Dos bons síndicos do mercado, né? Tendo uma conduta totalmente desleal ali no mercado. Então, ter esse conhecimento, ter essas informações ali, essas informações de forma clara e simples, né, numa forma que todo mundo entenda, é importante para isso, para que quando o morador fala, meu síndico tá roubando, será que tá mesmo? Né? Ou então, quando todo mundo acha que tá tudo bem, o comportamento do meu síndico é assim mesmo, é a forma dele gerir. Será? Será que realmente teu síndico não está fazendo algo de errado? Né? E assim, todo síndico já foi um condomínio chato, né? Ele já foi um condomínio chato, e se ele tá ali como síndico é porque ele acha que faz melhor do que tava. Eu vou fazer melhor, eu vou mudar. Então, quando ele entra lá, e aí que vem a busca da profissionalização. A gente tem muitos síndicos, né, principalmente lá da administradora, que estão buscando cursos, né, desde o mais simples até os mais complexos, para começar a entender. Eles começam a perceber que aquilo ali pode sim ser uma profissão. Né? Nenhuma criança quer ser síndico. Né? Realmente, ninguém tem o sonho de ser síndico. Será que daqui a um tempo não vai ser uma coisa comum? Né? Os nossos filhos, será que eles não vão querer? Mas vão ser síndicos como hoje? Claro que não, a tecnologia está aí para isso, né? Para que eles inovem e tudo mais. Mas essa busca do conhecimento vem dessa forma. Sim, que legal. Sensacional, sensacional. A gente acredita lá na Yukondo que o mercado agora, ele está passando por uma mudança muito positiva. Né? A gente percebe isso. Por mais... Se a gente... É quase que unânime. Quando a gente conversa com algum morador, algum cliente, né, nosso, ou talvez nem cliente, mas morador, e a gente pergunta como que tá o condomínio, né, sempre entra essa conversa, 99,9999% das vezes sempre vem alguma coisa triste, alguma coisa negativa. Como vocês falaram, puxa, acredito que o síndico isso, o síndico aquilo, os meus vizinhos não colaboram, a taxa condominial é muito cara, enfim, sempre vem alguma coisa negativa. E a gente percebe um movimento de mercado de como vocês falaram também, uma profissionalização, independente se síndico profissional, tanto faz, mas uma profissionalização desse mercado. Isso vai aumentar a régua para todo mundo e todo mundo vai ser beneficiado com isso. As equipes que trabalham dentro do condomínio vão ser muito melhor remuneradas, muito melhor instruídas, muito melhor treinadas com essa profissionalização. Os moradores, eles também têm um papel fundamental nisso, porque eles têm que entender os direitos deles, os deveres acima de tudo. Quem está na gestão, a mesma coisa, e por aí vai. Então, essa profissionalização e esses treinamentos, esses cursos que vocês estão falando, nossa, a gente acredita, compactua demais com esse movimento, porque isso só vai fazer todo mundo ganhar. E daqui a algum tempo, como vai passar a ser um padrão, ter um condomínio que seja regido de forma profissional, um condomínio que não é amador, um condomínio profissional, com certeza profissões novas vão vir para o futuro e as pessoas vão olhar para isso como uma vontade, né? Como uma vontade de querer também trabalhar e atuar nesse ramo. Isso, é maravilhoso, de verdade mesmo. E serve tanto para síndico quanto para administrador de condomínio, porque o administrador de condomínio às vezes é uma figura um pouco esquecida nesse meio, o colaborador que está lá fazendo rateio, está pagando conta, está no dia a dia, ele é uma figura que é deixada de lado e acha, a administradora só paga boleto e faz o livro. Cara, para você cuidar de uma administradora tem toda uma estrutura para você fazer. Eu já montei 4 cursos para administradores de condomínio, me baseando na experiência profissional, mesmo falando num linguajar mais simples,
né? Isso me dá acesso a diversas administradoras de condomínio do país inteiro, Sim, que abrem as portas para conversar sobre processo, conversar sobre gestão, conversar sobre, por exemplo, sucessão. E essas pessoas, elas sabem administrar condomínio, mas às vezes elas precisam entender, assim como o síndico, a como fazer gestão do seu próprio tempo, da sua cabeça, separar isso, se organizar de uma maneira que não seja uma tarefa tão sofrida. Eu já tive momentos da minha vida que nós fazíamos assembleias todos os dias. Não tinha folga. Hoje eu tenho folga à noite. A minha folga era à noite num dia que eu não tinha assembleia. E era raro. Então as pessoas entram num looping de trabalho, de vício em trabalho, e falta de organização e foco nas outras situações que acabam se perdendo. Nós tivemos um caso que durante a pandemia, começando a assembleia virtual, ia fazer uma entrega de um condomínio importante, eram 15 pautas. E eu estava montando tudo de maneira virtual, não tinha ainda a videoconferência, então eu tinha que gravar, estava aprendendo a fazer, então eu tinha que gravar os vídeos explicando a pauta por pauta e colocando em votação. Era no início, uma das primeiras. E nessa de fazer isso, eu foquei ali fazendo no escritório, quando era julho, frio, e quando eu dei por mim, eram 4 da manhã, nós estávamos no escritório, a nossa filha tinha 4 meses, a Paula estava dormindo com ela no chão do escritório, num colchãozinho rosa, fininho, com o meu filho, e a hora que eu parei, somente depois que eu terminei a assembleia, eu parei para pensar, puxa vida, Caramba, tava... será que eu estou fazendo certo? Será que eu não tenho que separar melhor os meus blocos de tempo? O que eles vão pensar quando eles crescerem em relação ao pai, à mãe, em relação à atenção? Às vezes você está ali respondendo o condômino durante um filme que você poderia estar assistindo em casa com a família ou no cinema. Você está lá, meu Deus do céu, eu tenho que responder aqui, que senão eles ficam bravos. E aí você sai daquele meio que você está. Ou às vezes você está fazendo isso, a criança vem mostrar um trabalho da escola e você fala, não que eu estou ocupado agora. Não que eu estou ocupado agora. Só que amanhã... talvez seja o teu filho que esteja ocupado, ele vai se basear nesse seu exemplo e você como pai vai querer conversar com ele e ele vai falar, não que eu tô ocupado agora. É isso aí. Então a gente tem que saber dosar e principalmente saber dar o exemplo. A gente brinca com a Paula. Por mais pequena que seja a tua atitude, tem sempre alguém te observando. E no nosso caso, são 2 serzinhos pequenininhos. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, sensacional. Pessoal, a gente caminhando mais pro final aqui, gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade, o tempo de vocês para vir aqui compartilhar com a nossa turma. Para você que está nos ouvindo, já conhece, já sabe, deixa aqui o seu like, comenta as dúvidas que vocês têm, que a gente sempre olha todas elas para trazer como pauta para nós, para vocês aprenderem e também estarem se desenvolvendo. Vamos abrir aqui para vocês darem uma mensagem final para quem está ouvindo. Falem também das redes sociais mais uma vez, para quem está pegando aqui no finalzinho. E se tiver um insight, para quem está querendo entrar nesse mercado, tenho certeza que vai ser de grande valor. Primeiras damas? Bom, eu como esposa de síndico, e administradora, porque realmente é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer, estar com o condomínio de uma forma atrás dos bastidores, nos bastidores, eu sempre falo assim, atrás das cortinas ali. Você realmente essa busca pelo conhecimento, não deixe que a voz alta te diminua. Não deixe que aquela pessoa, simplesmente por ela ter uma entonação, uma forma de se colocar diferente, diminua você. Ninguém sabe mais do que você. Ninguém sabe mais do que você. A partir do momento que você colocar isso na tua cabeça, as coisas vão mudar, as coisas vão começar a acontecer, Se imponha, se coloque, de uma forma inteligente. De uma forma que você não precise provar nada pra ninguém. Que as pessoas saibam que simplesmente porque você está ali, é porque você é capaz de estar ali, de fazer aquilo ali, Ser de uma forma muito mais profissional no mercado, E com relação ao perfil ali, eu sempre falo isso. Eu coloquei isso como esposa do revoltado. No início as pessoas falaram, você tá com ciúme do síndico. Não. Ao contrário... Sim, é ciumenta. Também. Mas assim, diferente dele, que é um personagem do síndico revoltado, o meu não. A esposa do síndico, ela é aquilo ali mesmo. Eu sou aquilo ali mesmo, é aquela forma que eu falo. Claro que a gente tem um toque de exagero. Claro que tem um toque de exagero ali. Mas a ideia do perfil além de falar de condomínio, é também mostrar pra não só para as mulheres, mas para todo mundo, para os pais, todo mundo tem uma vida fora do condomínio, Como que é, o que você tem que fazer, como que é a tua vida, como que é teus filhos, Mostrar que existe uma vida por trás daquilo ali. Não é simplesmente trabalhar e trazer conteúdo sobre o condomínio, Legal.
Falando um pouquinho sobre projeto, bom, quem não me segue, Síndico Revoltado, @Síndico Revoltado em todas as plataformas, eu prometo continuar fazendo um vídeo todos os dias, então as pessoas que quiserem entender um pouco mais sobre condomínio de maneira simples, e claro que tem coisa que muda, tem coisa que na forma do posicionamento dá um duplo entendimento, então nós estamos sempre refazendo esses conteúdos, mas há mais de 2 anos tem um vídeo por dia falando sobre condomínio, alguns de maneira mais técnica, outras de maneira mais irônica, sarcástica, porque afinal de contas é do jeito que eu procuro fazer da maneira que eu penso, para que as pessoas se identifiquem de alguma maneira com isso, então todo dia tem um vídeo novo. Mas falando de projeto, além do William empresário, que tem, né, as empresas para pensar e cuidar, né, nós estamos com 2 novos projetos. Um é o projeto do curso, agora para 2025, que foi fruto de pedido de pessoas. Por mais que eu faça conteúdo todo dia, eu abro a caixinha de perguntas toda sexta-feira e venha mais de 50 perguntas sobre condomínio quando eu abro a caixinha de perguntas, eu recebo muitas perguntas no direct, eu estou respondendo todas as perguntas no direct com vídeo, porque às vezes eu respondendo a dúvida daquela pessoa e coloco nos meus stories, às vezes 500 pessoas assistem e eu ajudo aquelas 500 pessoas. É uma forma que nós temos de ajudar o mercado condominial de alguma maneira. Mesmo assim, né, mesmo fazendo live toda segunda-feira com o Hinaldo Dantas e com o Cadu Quadrati, que nós chamamos de Conversa Condomínio, que hoje é uma das lives que tem maior público no Instagram do mercado brasileiro, mesmo assim, as pessoas pedem um curso. Porque às vezes na live é rápido, é uma resposta rápida, e nós fazemos isso de maneira gratuita, conteúdo todo dia, live gratuita toda semana, né, mais de 50 pessoas, às vezes simultâneo, assistindo a live no Instagram, que está acontecendo há 1 ano, toda segunda-feira. Então, graças a Deus é um bom público, as pessoas indicam, e as pessoas pediram um curso. Então, se assim querem, assim terão. Eu já participei de curso, sou professor de MBA, de curso de síndico e administrador de condomínio. Já montei 4 cursos para administradoras de condomínio, que é o meu, digamos assim, o meu nicho, de fato. E nós vamos agora fazer um curso para síndico. Eu sempre quis fazer um curso para síndico, a minha comunicação é para o síndico e para o morador, no intuito educacional, digamos assim. Então nós vamos lançar agora, nós vamos fazer uma aula, digamos assim, um mini curso, né, para que as pessoas possam se aprofundar mais, ter mais acesso, comunicar mais conosco. E o segundo projeto, que também está me dando muito trabalho, né, porque eu tenho palestras que eu faço no Brasil inteiro, que eu pego as caixinhas de pergunta que eu recebo, da mesma maneira que eu respondo nos vídeos, né, o Sérgio Craveiro teve uma ideia num Conase, eu fiz o encerramento do Conase esse ano, junto com o meu amigo Paulo César, aqui de Curitiba, sobre perguntas e respostas de um síndico revoltado. Então, como o síndico recebe, como ele tem vontade de responder e como ele tem que responder na prática. E eu comecei a rodar, fazendo essa palestra e tudo mais, e as pessoas começaram a pedir por mais. Então eu estou transformando essa palestra em um roteiro de stand-up, e eu vou levar, né, o assunto condominial para o stand-up também, né, porque afinal de contas, né, não só o assunto condomínio não é só para síndico. A maioria das pessoas ou mora em condomínio, ou já morou, ou um dia vai morar. Ou fala assim, graças a Deus eu não moro em condomínio. Que tem muita gente que me segue e fala, graças a Deus eu não moro em condomínio, mas me segue, interagem com o meu conteúdo. Então, outro projeto para 2025 é o stand-up, porque daí eu tenho uma liberdade para transitar entre o CEO da empresa, né, que tem conhecimento técnico para falar sobre, eu posso estar brincando com você e estar falando o artigo 1348 de cor, sem ser advogado. Então, eu consigo transitar e eu consigo dar um tapa nas outras costas, falar uma piadinha, dar risada junto, e nós seguimos o baile. Então, esses são os projetos aí para 2025, que tá tomando tempo, tá consumindo, mas vai ser muito legal. São coisas... mais um. Também vamos lançar, né, as camisetas voltadas para síndicos, né, porque, veja, é uma coisa tão simples, como é que pode ninguém ter pensado? Camiseta para síndico, com frases uniforme do síndico. Leia o regimento interno. Precisa mais? O recado tá dado. Sim. Leia o regimento interno. Não me incomode final de semana. Coisas assim, sabe, que o síndico pensa, então nós vamos traduzir. Opa, quase derrubei o microfone. Vamos traduzir para esses uniformes, digamos assim. Então são 3 projetos fora as empresas. Legal. As pessoas estão pedindo muito. E todo mundo pode acompanhar todo esse movimento que vocês estão falando, seguindo... Lá no Instagram. Que legal. Lá no Instagram a gente está atualizando tudo. E dizer que o síndico, ele é
aquele que está sofrendo no condomínio, ele precisa primeiro se organizar. Né? Eu brinco muito. Tem um mundo melhor. Tem um mundo melhor. Que ele separar em 3 blocos, digamos assim, são 3 situações que ele pode fazer com que ele possa melhorar. A primeira é listar todas as tarefas que ele tem no dia. Colocar por ordem de prioridades. Na administração a gente chama de matriz Gucci. Colocar em ordem de prioridade o que é urgente, o que é importante. E aquilo, existe um livro chamado... Começa pelo porquê? Não é o Comece pelo Porquê, começa pelo Porquê do Simon Sinek, mas a questão de ter uma meta única no dia. Então você tem que ter aquela meta, a única coisa, o nome do livro, que você tem que escolher uma coisa, isso aqui é o principal do dia, isso aqui eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu vou acabar o dia me sentindo um incompetente. E os síndicos terminam o dia, às vezes, fazendo tantas coisas... E aí se punem por não ter feito aquilo que tinha que ser feito. A única coisa que era importante. Então, a primeira coisa, listar suas tarefas, definir prioridades e separar em bloco de tempo. Aí, no segundo, que é o bloco de tempo, você separar entre manhã, tarde e noite e separar o que você vai fazer em cada bloco de tempo. Se é à noite o teu descanso, o dia de assistir filme com a família, você vai assistir filme com a família. Se à tarde é para reunião, você vai fazer reunião de tarde. Se de manhã é para atender o WhatsApp e se organizar, você vai fazer isso. Então, separar o teu dia em blocos de tempo e ter compromisso com isso. Compromisso com buscar teu filho na escola, com levar teu filho na escola. Se é o dia do cinema, você vai pro cinema. E naquele momento, naquela 1h30, você não vai ficar no WhatsApp. Até porque se você fizer isso, você vai voltar e vai ver que ninguém morreu. Nós nos viciamos nisso. É uma dependência. Por que a nossa tela tá virada para baixo? Sim. Legal. Porque tá pitando. Porque vai ficar pitando, vai ficar acendendo na tela, vai te chamar a atenção. Se você vê que alguém, que é um alecrim que tá te cutucando no condomínio, vai te desestabilizar. Seja que vai tirar o foco, seja em qualquer conversa. E a terceira é usar ferramentas de gestão. A tecnologia tá aí para isso. Para você fazer um comunicado hoje para um condomínio, eu mando um áudio na IA, né? Inclusive, olha, aí o Condô, eu tô sacaneando muito, mas tô usando muito a Subsindi. Ah, é? Ah, que legal. A Subsindi, que é a inteligência artificial. E eu mando lá, faz um comunicado pra mim de tal coisa. Ah, que legal. Ah, eu não gostei lá. Ah, William, esse eu não... Às vezes eu brinco ali. Então, veja, eu não preciso... Mesmo eu tendo conhecimento pra fazer um comunicado, pra que eu vou gastar tempo fazendo isso se eu tenho ferramentas que me utilizam? Então, eu tenho que usar a ferramenta de gestão. Eu tenho que usar por exemplo, hoje eu falo assim, Cindy, gostei do comunicado, agora transforma isso em um texto que eu possa mandar no grupo do WhatsApp com um emojizinho e tudo mais. Ela vai lá Ela transforma o texto. Ela assina lá, não tá legal, okay, coloca a minha assinatura lá embaixo, coloca que eu sou síndico do condomínio tal. Gente, eu não preciso ficar pensando. Eu não preciso falar para assim, administrador, não ficou bom, faz de novo. É muito simples de usar. Então eu não posso ficar travado com isso. Então, sem contar, por exemplo, eu tenho que colocar no meu calendário, eu posso usar o Calendar, posso usar a Asana, posso usar o Trello para controlar as demandas, porque senão o síndico vai passar. Ele tem que fazer um Kanban no Trello, que seja. Ferramentas gratuitas. Sim, ferramentas gratuitas e simples para que você ampare, se organize e saiba aquilo que eu tenho que fazer. Olha, aqui eu tô fazendo, aqui é o status disso, porque se eu não fizer isso, você vai surtar. As pessoas vão perder o réu primário porque é muita pressão, é o pingo no copo d'água. Uma hora ele transborda. Se eu não separar o horário de atendimento, se eu não colocar um WhatsApp no meu... WhatsApp Business, falando dos horários de atendimento, quando que eu vou responder de maneira automática, eu vou ficar numa pressão e numa autocobrança que às vezes é só do síndico. Sim. Às vezes a pessoa, a gente brinca, o alecrim quer que atenda na hora, às vezes ele não. Se eu responder... E eu parei com isso, parei com essa ansiedade, que é mais minha do que da pessoa. Se eu acostumo todo mundo que eu vou responder meia-noite, porque eu respondo, as pessoas vão querer resposta meia-noite. Agora, se todo mundo me manda mensagem meia-noite e eu respondo às 8 horas da manhã e explico que eu não respondi porque eu tô com uma mania de dormir de noite, ninguém vai ficar bravo. Mania. Eu uso a noite pra dormir. Eu tô com uma mania burguesa de almoçar meio-dia. Todos os dias. Sim. Então as pessoas não vão ficar bravas por causa disso. Elas vão entender, bicha, é uma pessoa. Então nós nos colocamos numa ansiedade, numa cobrança muito grande. Então o síndico tem que aprender a separar e entender, né, como mensagem final, que é o que mais pega em condomínio, que até os inadimplentes eu tenho que entender como eles se comportam. Eu tenho que entender que existem, por exemplo, vários tipos de inadimplente e que eu não posso me estressar por isso. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo tem no seu condomínio um inadimplente que tem amnésia. Ele tem amnésia. Ele sabe que tem que pagar o boleto todo mês, esquece todo mês e todo mês pede pro síndico. Sim. E paga em atraso, paga multa, paga juros. Pede quando? Domingo? Ele pede domingo à noite. Ele não pede sexta-feira, 3 da tarde. Sim.
terça, 10 da manhã. Não, é domingo, 8 da noite. Sim. Boa noite, desculpa incomodar nesse horário. Sei que é domingo. Eu nem quero ler depois da vírgula. Sim. Eu só leio porque todo síndico é fofoqueiro e você quer saber se não é um babado novo, alguma coisa assim, que você quer se inteirar. Porque fora o síndico da fofoca, é só o porteiro que entende mais. Né? Aí o segundo tipo é aquele que quer que tire multa e juros. Eu não recebi meu boleto, a culpa não é minha, a culpa é de vocês, então eu quero que tire multa e juros, senão eu vou ter que processar. Esse é o segundo tipo de inadimplente e é o que estressa o síndico. E o síndico tem que entender que existe, tecnicamente falando, 2 tipos de dívida, aquisível e aportável. E nós já ganhamos isso em processo e tudo mais, cobrando inadimplente. Eu sou isso, sou aquilo, não vou nem citar, porque senão eu vou levar mais um processo. Que dívida aquisível é aquela que o credor deve até atrás do devedor. Para cobrar. E aportável é do devedor. O devedor deve procurar o credor. Então, eu não recebi meu boleto, tira o multa e juros. É responsabilidade tua. Se você sabe que o teu condomínio vence todo dia 10 e você não foi atrás, a culpa é sua. Você faz isso com a Copel? Você vai fazer protesto na Copel, na Sanepar, porque você não recebeu a tua fatura? E você não quer pagar juros? Por que no condomínio você quer pressionar o síndico? Eu não vou pagar porque eu vou ter que processar. Isso não existe. Então, esse é um que irrita o síndico e explicar a diferença de dívida aquisível e portável, principalmente para quem é no ramo jurídico, que é quem faz isso, dá uma acalmada. A pessoa fala, não, esse síndico sabe do que tá falando. Essa administradora sabe do que tá falando. Entendi. Ontem eu recebi um áudio à noite, né, cortando você um pouco, dizia assim, tá aqui o comprovante do pagamento da minha taxa de condomínio e se mais uma vez eu não receber minha taxa, eu vou procurar os meus direitos. O direito de pagar. Você tem um direito de pagar. Você tem o direito de pagar, meu Eu fico imaginando o direito escondido assim embaixo da mesa, assim, ai meu Deus, a minha chave, né? E a pessoa procurando direito, assim, cadê? Eu simplesmente ignorei, né? Eu nem precisava do comprovante dele, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, procure seus direitos. Então, eu faço questão que procure. E aí, o terceiro tipo de inadimplente, pra fechar, é o que tá na praia. Gente, já tá em dezembro, o pessoal tá em Guaratuba, tá em Cuiabá, tá se programando. Ele só quer pular esse ondinha dele. Esse vive de bem com a vida. Ele deixa de pagar o condomínio pra ir pra praia. Ele troca de carro a cada 2 anos. E o condomínio que é bom, nada. Então, o meu recado final é que se você tá inadimplente, não poste foto na praia, porque pode dar problema pra você e tem gente perdendo o processo na justiça. Mas eu não tenho dinheiro. Tá, e essa foto aqui no Face em Caiobá falando... Olha aí. Vivendo no modo simples. Então, se você tá devendo condomínio, não poste foto em Caiobá, Matinhos, seja qualquer praia do Brasil, porque vai dar problema e alguém sempre vê. Genial, genial. Poxa, pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado por vir aqui, ceder o tempo de vocês, compartilhar esse monte de conhecimento com todo mundo. Você que está aqui nos ouvindo, como eu comentei, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, comenta aqui, que a gente sempre olha todos os comentários pra gente trazer de conteúdo rico pra compartilhar conhecimento aqui com vocês. Meu muito obrigado em nome da Yu Condô e até o nosso próximo podcast do Fala Condomínio. Muito obrigado.